Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está chegando na sua TV Passo Fundo, no seu programa Saúde. Eu sou Lívia Nonemacher e hoje a gente está com o doutor André Kuhn, que vai falar sobre a nossa parafuseta, a rebimboca, é isso mesmo. Ele vai falar sobre alguns problemas, artrose de joelho, e a gente vai entender melhor. Mas antes, eu vou agradecer os patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Estética Face, Harmonização e Estética Facial, Orro by Mr. Ray, Gil Vink Psicologia, Jureci Machado Nutricionista, Dr. André Kuhn Cirurgia do Joelho, Convicta Modas e Mano Escobar. E aí, doutor? Saudações! Vamos falar dessa artrose, então? Sim, nós vamos falar um pouco sobre a artrose do joelho e principalmente o quanto isso impacta na vida das pessoas, né? A nossa população ela vem envelhecendo e cada vez nós vamos ter mais pessoas idosas acima dos 80, 90 anos ou chegando perto dos 100 anos, e essas pessoas precisam manter a sua autonomia. Então o que a gente vai conversar um pouco hoje? Como que uma pessoa consegue planejar a sua vida e saber envelhecer sem padecer? Acho que isso é a grande mensagem que a gente tenta passar para as pessoas. Envelhecer é fisiológico, sofrer não é patológico, padecer fisicamente é patológico. Então é importante a gente ter um equilíbrio entre a cabeça e o corpo, né? A cabeça ajuda o corpo e o corpo ajuda a cabeça. E infelizmente as pessoas só vão se preocupar com essa artrose, doutor, só quando sentirem algum problema. E aí às vezes é tarde para começar a fazer uma prevenção. Então, o que é importante? A vida ela é uma coisa para ter um certo planejamento. Nem todo mundo consegue, numa fase inicial da vida, entre os 20, 30, 40, até perto dos 50 anos, ter um planejamento para a sua velhice. Porque o mundo hoje ele é muito rápido e as pessoas estão sempre correndo atrás da máquina. A gente não tem tempo, não tem a preocupação ainda para a saúde, porque a gente se considera com saúde. E isso é uma coisa muito errada, né? O que a gente tem? Algumas pessoas com histórico familiar de doenças cardíacas, é muito comum a gente escutar, às vezes, o fulano teve um infarto e teve morte súbita. Então o joelho não tem morte súbita. O joelho ele vai lentamente morrendo fisiologicamente a sua função e a atividade da articulação. E isso começa, às vezes, na infância, começa na adolescência, começa no início da vida adulta, e a doença artrose, que ela leva 35, 40 anos para estar numa fase em que começa a limitar bastante. Então as pessoas, elas, não é que elas brincam, mas elas não têm sintomas e elas acham que aquilo não vai acontecer com elas. E quando começa a ter sintomas, já é um sinal muito tardio da evolução do quadro clínico. E o que a gente precisa é conversar algumas coisas básicas e criar algumas pequenas rotinas. Eu não tenho tempo em uma academia, mas não precisa ir numa academia. Eu posso fazer em casa 10, 15 minutos de alguns pequenos exercícios que vão repercutir para o resto da vida. Então isso é prevenção. E entender também que nós, a partir de 40 anos, vamos perdendo a nossa massa muscular e ganhando peso. E aí a balança começa a desequilibrar. A balança que eu digo não é a balança do peso, mas a balança da condição física. E isso é importante ser explicado, fazer as pessoas entender e começar pequenas mudanças e de pouco em pouco a gente chega ao longe. Doutor, então, quando assim 90% das pessoas vão ter esse desgaste natural do joelho? Sim. É fisiológico ter alguma grande articulação com artrose a partir dos 60 anos de idade. A coluna é a mais acometida no corpo humano, a coluna cervical e a coluna lombar, porque as regiões da coluna cervical, que é C5 e C6, entre a quinta e a sexta vértebra cervical, tem 50% do movimento de flexão. Então é comum a degeneração nesse nível, com dores nos ombros, queixas de formigamento, amortecimentos. E a coluna lombar é o clássico, né? As pessoas terem lombalgia. Quem nunca teve uma crise de dor lombar? Né? Todo mundo já teve, em graus maiores ou menores. E a grande causa é insuficiência física, falta de músculo e alongamento muscular.
Então, se a gente cria algumas rotinas, a gente previne. A coluna lombar é a mesma coisa. L5 e S1, 50% da flexão, né, quando a gente se dobra na coluna, ocorre nesse nível. Então, é o nível mais acometido. Depois L4 e L5. Então, é frequente as pessoas virem consultar. E quem tem um problema na coluna lombar, o que acontece? Vai se dobrar, dói minha coluna. Ele força em cima do joelho. Exatamente. Ou vice-versa. Então, é muito comum a associação de lombalgia e dores rotulianas no joelho, ou dor rotuliana e lombalgia. E a gente procura trabalhar a orientação, a prevenção, né? E às vezes alguns tratamentos, né? Que eles podem ser pontuais, né? Mas o grande remédio é suficiência física. Doutor, o senhor falou em exercícios que podem ser feitos em casa. Hoje em dia a gente tem acesso ao iPad, ao celular o tempo todo. Aí vem aqueles apps que são oferecidos toda hora. Procurou lá joelho, fazer exercício em casa, vai aparecer exercício para fazer em casa. O senhor acha isso positivo ou negativo? Eu acho positivo. Tudo que for atitude é positivo. Tudo que for desculpa, preguiça, não está certo. Então, nem todos os aplicativos são bons. Nem tudo que tem na internet é saudável. Tem muito lixo na internet, mas tem muito luxo na internet. Tem muita informação boa, mas tem muitas sociedades médicas hoje que têm sites de orientações para seus pacientes. Muitos médicos têm sites de orientação para seus pacientes. Então, o que a gente procura? Procura a fonte. Qual é a origem da informação que eu estou usando? Ela é idônea? Ela é séria? Ela é certificada pelos seus pares? Ou ela é de oportunistas tentando vender algo e tem um ganho secundário que é ganhar dinheiro e não vendendo a informação? Quando é uma informação sem visar um lucro direto, normalmente essa informação ela é uma coisa de orientação e prevenção. Voltamos no segundo bloco para o doutor falar mais sobre a artrose e como a gente nos conservar, né, doutor? Fazendo todas as atividades, seguindo a vida. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Voltamos com o seu programa Saúde. Hoje a gente está com o nosso nosso doutor, né? Sempre esteve com a gente, está conosco e faz o maior sucesso em atendimentos e o melhor, em
transmitir informações para toda a comunidade de Passo Fundo. Brasil, América Latina, é esse vai, porque daqui a um pouquinho ele está na França, daqui a um pouco está na Inglaterra, sempre transmitindo, dividindo, trazendo mais informações, né, doutor? Sim, eu acho que a informação ela é muito válida, ela é importante, né? Hoje o mundo ele é globalizado, tem muita informação, então a gente tem que saber buscar ela e usar ela ao nosso favor. E quando o assunto que a gente está conversando, que é como eu posso prevenir e fazer pequenas mudanças, tem bastante informação, mas as pessoas não conseguem botar aquilo na prática. Elas têm dificuldade de entendimento, de compreensão. Tu pega uma pessoa sedentária e dizer para ela que ela tem que fazer uma atividade física, é uma coisa complexa, porque aquilo, ela não tem um estímulo, talvez ela nunca teve um estímulo. E como que eu vou estimular uma pessoa que não sente vontade, não tem prazer naquela atividade? Então, o que a gente tem que mexer? Com o ego, com a autonomia, que é o nosso assunto. Como eu vou ter autonomia? E aí a gente começa a conversar sobre o medo que as pessoas vão tendo na velhice. O principal medo das pessoas é depender dos outros. E aí quando você começa a botar umas pedrinhas no sapato, a pessoa se acorda, ela entende o que a gente está conversando, ela começa a ter escuta, porque o que mais incomoda as pessoas na realidade é depender dos outros. E o adulto jovem, como ele é autônomo, ele se acha independente e ele não pensa que um dia ele vai ficar dependente. Eu ia dizer, nem se dá conta e não pensa. Então, eu acho que essa conversa é muito para isso. Dizer, fulano, acorda. Hoje tu te governa, mas e amanhã? Hoje você toma as decisões, e amanhã? Você está preparado para ficar dependente? Quando você começa a conversar e explicar o que acontece, e a pessoa, eu vi lá minha vizinha que caiu, se quebrou, ela está acamada, a família está sofrendo, não tem quem cuida, precisa botar numa casa geriátrica. Isso vai gerando insights para que a pessoa lentamente ela mude um pouco a sua rigidez mental e comece a ouvir e entender o que é autonomia. E o joelho, ele é a nossa dobradiça para deslizar e rolar, para a gente poder caminhar. Então é muito importante manter alguns músculos funcionantes, ter controle do equilíbrio, né? Alguns pequenos exercícios. Então eu tenho o hábito, normalmente o paciente vem às vezes com alguns tipos de dores e necessidade de exercícios para queixas ao redor da patela, da rótula, e eu mesmo ensino 7, 8 exercícios. E que se a pessoa tiver disciplina de 10, 15 minutos, ela vai ficar alongada em 4, 6 meses. E isso vai repercutir uma mudança de comportamento. Que ela pode fazer ao acordar, antes de tomar banho, pode fazer no trabalho, é fácil de fazer. Alguns exercícios de fortalecimento muscular, ficar na ponta dos pés, ir na parede fazer um pequeno apoio, comprar na internet, tem para vender umas borrachinhas chamadas Terra Band, que tem cores diferentes, aprender a fazer um pouco de ginástica em casa. Eu não preciso ter uma academia, não preciso ir numa academia se eu não tenho tempo e não tenho vontade, mas eu posso transformar a minha casa em pequeno ambiente para exercício físico. Eu posso deitar num tapete, né, fazer um alongamento, posso fazer alguns exercícios de apoio e abdominal. Então é possível ser feito. E isso repercute muito na mudança do cérebro. Por quê? Porque o exercício produz endorfina e serotonina. E essas pequenas gotas que eu vou colocando ali na corrente sanguínea, vai mudando o pensamento, vai mudando a atitude psíquica, vai diminuindo a ansiedade, eu vou comendo um pouco menos, aí eu consigo controlar um pouco a ingesta de carboidrato e açúcar, isso já repercute, a minha autoestima melhora porque eu já perdi um pouco de peso, as pessoas começam a notar. Então aquilo vai criando um círculo virtuoso, diferente do círculo que ele é destrutivo, que eu vou engordando, vou enfeiando, eu vou me deprimindo e naturalmente eu vou aceitando e dizendo, não tem jeito, eu não consigo. Então eu acho que isso que é importante, é como que a gente consegue ser um agente de transformação na vida das pessoas. E às vezes eu brinco, olha, você vai sair daqui sem uma receita escrita no papel de remédio. Muitas vezes eu escrevo no papel os exercícios, né? E eu digo assim, tá vendo que a indústria não vai ganhar nada contigo? E o único que vai ganhar é você?
porque tu não está ficando dependente de nada. Isso chama-se autonomia. Como que a gente ensina as pessoas a terem autonomia e conseguir construir ela ao longo dos anos, né? Então, o grande remédio para a artrose é suficiência muscular e é o grande preventor da artrose, né? E aí vem o homem e a mulher nas diferenças hormonais e metabólicas. A mulher sofre muito o efeito metabólico a partir da menopausa, ele sobrecarrega as articulações e o joelho sofre de uma forma muito deletéria. E aí é importante a prevenção, começar antes de entrar, né, na menopausa. E vejam que o doutor e a sua equipe são referência em cirurgias do joelho, colocação de prótese, cirurgias robóticas. E o senhor está ensinando a não chegar nesse momento, não é, doutor? Sim. É que o que vai acontecer? A longevidade, ela vai levando as pessoas a ter precocemente doenças ou prevenir e deixá-las mais tardiamente acontecendo. Mas uma pessoa que tem um equilíbrio físico, mesmo que ela necessite pontualmente de uma cirurgia, ela vai ter uma resposta física melhor para a cirurgia. Diferente de uma pessoa que foi piorando, perdeu totalmente essa autonomia, ganha um motorzinho novo, que é uma prótese, mas não tem gasolina, que é o músculo. Aí o motor não anda. Autonomia, cuidados com a mente e com o corpo é o que o doutor sempre nos ensina. Fica aí que tem mais. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco do seu programa Saúde com o Dr. André Kuhn, sempre nos mostrando como ver melhor a vida e a gente garantir mais anos com qualidade de vida. Mas antes dele voltar a falar pra gente, eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Estética Face, Harmonização e Estética Facial, Orro by Mr. Ray, Gil Vink Psicologia, Jureci Machado Nutricionista, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, Convicta Modas e Mano Escobar. E aí, doutor, quem procura acha? Quem procura acha, mas acha a solução, não o problema. Esse ditado de quem procura acha é uma coisa antiga, não tem nada a ver com o mundo atual. Hoje sim a gente pode dizer que quem procura acha a solução, acha como mudar a sua vida, qualificando a sua vida. A prevenção é tudo. Então a artrose não é uma doença que eu posso garantir que ela pode ser prevenida, mas a busca em fatores que podem potencializar ela é uma coisa que pode ser minimizado o sofrimento
pode às vezes ser antecipado alguns tratamentos que vão evitar a evolução muito deletéria. Então tem muitas coisas para serem feitas. O que as pessoas não podem é ficar na sua ignorância, que é o não saber, né, em casa, com medo de ir saber, e como se alguém fosse forçosamente forçar ele a fazer algo que ele não queira. Então, o que é o medo das pessoas? O doutor vai querer me operar. Muitas vezes o ortopedista, o médico cirurgião, ele é visto como alguém que só quer passar o bisturi em alguém. E não é isso. Obviamente que eu, como cirurgião, eu opero bastante, mas eu trato muitos pacientes para poder também um dia operar muitos pacientes. Então a gente acaba tendo o quê? É um banco de pacientes que ao longo dos anos vão se fidelizando porque eles se sentiram assistidos com as consultas, e em algum momento da vida, se tiver uma necessidade cirúrgica, eu serei o cirurgião deles. Então o que eu procuro ser? O médico deles, não o cirurgião deles. E é essa visão que muitos colegas têm hoje, é ter pacientes numa medicina preventiva e que ele eventualmente vai ter que ir para o lado da medicina curativa, mas ele trabalha muito mais conceitos de prevenção, de orientação, não de desinformação. O que não pode um profissional ter o seu saber e ficar para ele. Então, o que a gente está fazendo? A gente está passando a nossa experiência, a nossa vivência profissional para a comunidade. Passando pequenas coisas que a gente observa, que a gente vê quem faz e quem não faz, por que deu certo, por que não dá certo. E os tratamentos, eles são pontuais. A medicina ela é muito dinâmica. A forma do médico agir com a sociedade também está muito dinâmica. O médico saiu de uma empáfia que ele era o rei, né, lá num pedestal alto, engravatado no seu jaleco, para uma pessoa que se comunica hoje, que tem rede social, ele é acessível, que ele passa o seu telefone, ele se comunica, ele conversa. Isso é também prevenir, porque quebra as barreiras da distância. Quando a gente cria barreiras, a gente cria distância. E no fundo, o que a gente quer? É olhar um no olho do outro e ser verdadeiro. E a medicina bem feita, ela é verdadeira. Ela é honesta, ela é séria. E os tratamentos, eles, quando são realizados, eles criam credibilidade. Quando ele é impositivo e a pessoa fica assim, será que eu vou ter que ouvir mais uma opinião, mas isso... É interessante ouvir opiniões, mas muitas vezes a dúvida gera uma segunda, terceira opinião, porque não foi convincente, aquilo foi meio que colocado de uma forma impositiva. E quando a gente procura entender a nossa doença, ou entender o problema, é mais natural, é mais fácil, é mais compreensível, e aquilo não se cria um questionamento. Por quê? Porque eu consegui interagir participando do meu problema, entendendo, estudando às vezes, porque as pessoas podem estudar. Elas são leigas, não são as técnicas, mas o leigo, ele pode ter um conhecimento técnico. E é importante a gente passar orientações para o paciente, lugares e ter material para que ele consiga entender o que ele precisa fazer. Então, o médico, hoje, ele tem que ajudar as pessoas a manterem a sua autonomia. Por que uma pessoa mais velha precisa ter autonomia? Porque cada vez as famílias estão menores. Tem menos gente para cuidar de gente. Verdade. Então, hoje, o nosso cuidador é o nosso espírito, é a nossa atitude. Eu sou o meu cuidador. Se eu não me cuidar, eu não sei se vai ter alguém para me cuidar. Eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar alguém para me cuidar. Eu não sei se o plano de saúde vai suportar a minha doença. Então eu preciso prevenir. E isso é importante ser dito, ser conversado, ser falado, né? As operadoras de plano de saúde não suportam muitas vezes a pressão dos custos das terapias. E elas também investem muito pouco na prevenção, porque elas ficam muito naquela coisa de autoriza, não autoriza, e não trabalha muito a medicina preventiva. É um carimbo de assinatura, né, doutor? E nós médicos precisamos ser mais agentes comunitários. Né? O momento que a gente conversa, que a gente explica, a gente quebra essas barreiras e as pessoas se sentem mais encorajadas de nos procurar e aí achar a solução. Com essa transparência e proximidade, doutor, que o senhor trata todas as pessoas, a gente vê. E que bom que o senhor está contaminando positivamente outros médicos em outras áreas. Porque se a gente vai agora em um segundo para o outro lado do país através da internet, por que tão perto e ser tão longe, né? Sim. Doutor,
E em casa, além dos exercícios, o senhor acha que uma pessoa a partir dos 50, 60 anos tem que fazer melhorias em casa pensando na sua mobilidade? Sim, a casa tem que ser segura. Normalmente as pessoas que moram em casa construíram na idade mais jovem. Tem escada, não tem corrimão, o banheiro é para uma pessoa que consegue caminhar meio que se desviando das portas, o vaso sanitário é baixinho. São pequenas coisas que na velhice se transformam num calvário. Então a casa ela tem que ir lentamente sendo preparada para se envelhecer. E aí vale para os arquitetos. Os arquitetos precisam orientar os seus clientes que um dia eles vão ficar mais velhos. E você, arquiteto ou engenheiro, precisa planejar uma casa mais segura, porque isso vai dar mercado, vai fazer as pessoas pensarem. E não é só vender um projeto, mas sim um conceito de vida, com qualidade de vida. Mensagem final, doutor. A mensagem final é o seguinte: tenha atitude. Seja proativo, previna-se para manter a sua principal ferramenta, que é a autonomia. Não dependa dos outros, dependa de você mesmo. E para isso, busque informação. Seja proativo. Proatividade, pensando na corpo sano, né, doutor? E se o corpo estiver bem, a mente também vai estar bem. De certeza. Até o próximo programa Saúde com esse doutor maravilhoso e com os outros das outras áreas. Um abração e até mais.